Olá, boa tarde, estamos chegando com mais um Baixada Esporte nessa quarta-feira, hoje 12 de junho de 2019. Hoje um programa recheado de muitas informações, uma rodada fantástica do Campeonato Brasileiro, vamos falar muito sobre seleção brasileira, seleção feminina, enfim, tudo que vai acontecer no esporte nessa quarta-feira. E as manchetes de hoje mostram que pela quinta vez no ano, Santos e Corinthians se enfrentam agora na Vila Belmiro, né? É a quinta vez que os dois se enfrentam e essa partida da Vila pode mostrar aí a força que o Santos sempre teve jogando, principalmente os grandes jogos, os clássicos na Vila Belmiro. Por isso, Santos e Corinthians hoje, a partir das 21h30, nós vamos falar muito a respeito disso. Santos convoca a coletiva e para homenagear Rodrigo no clássico de hoje. Ficou até chato a situação do Rodrigo, porque o menino esperava fazer a sua última apresentação com a camisa do Santos no dia de hoje contra o Corinthians, mas infelizmente depois daquele imbróglio todo que aconteceu na CBF, manda a carta pedindo a liberação do jogador, a CBF não responde, o jogador não atua pela seleção olímpica e acabou ficando de fora do jogo de hoje e não vai fazer a sua despedida oficial com a camisa do Peixe. Agora uma coisa interessante, dias de reconstrução, há 6 jogos sem vencer, o São Paulo busca reabilitação amanhã contra o Atlético em Minas. Será que isso acontece? Jogar contra o Atlético Mineiro, que depois de perder para o Santos, conseguiu uma vaga importante na Copa do Brasil, espera conseguir pelo menos ficar no topo do entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, acho que vai ser uma tarefa meio difícil para o técnico Cuca para tentar essa reabilitação agora em cima do Atlético Mineiro. E o Palmeiras, hein? Recebe o Avaí amanhã e é lógico que mira uma coisa que todo mundo espera, né? 10º jogo seguido sem sofrer gols no Allianz Parque. Esse é o Palmeiras, que está aí um bocado de jogos invicto, não perdeu para ninguém desde o ano passado no Campeonato Brasileiro. E agora vem aí em busca de mais um importante título nessa temporada. Palmeiras que está em 3 competições, né? Copa do Brasil, Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui um trio de especialistas em esporte mesmo, né? Um sabe muito, porque além de ter sido jogador, estava lá dentro, conhece tudo o que acontece dentro do campo. Agora, como treinador também, com uma brilhante carreira, conquistando aí já posições importantes na sua carreira como treinador. Meu querido Sérgio Guedes, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Baixada Esporte. Prazer meu, Guido. Prazer estar aqui. Meus cumprimentos ao pessoal em casa, aos seus convidados. Como você disse, para falar de futebol, né? Coisa que a gente ama fazer. É isso aí. Vamos falar muito hoje a respeito desse clássico e tudo aquilo que o Sérgio está vendo também em termos de Campeonato Brasileiro e a situação da seleção também na Copa América. Vamos falar muito a respeito disso. O jornalista Ted Sartori também com a gente, ele que conhece muito sobre o Santos Futebol Clube e acompanha também o dia a dia do Santos nas suas principais manchetes, participando do nosso programa também. Obrigado, Sérgio. O Ted Sartori, obrigado pela sua presença. Obrigado, Guido, mais uma vez pelo convite. Olá a todos os telespectadores da Santa Cecília TV. Sem dúvida, tem muito assunto hoje, né, Guido? Só um Santos e Corinthians já daria mais de um programa, né? Mas a gente só tem uma hora para fazer. Se desse para falar só dele, a gente falaria com certeza, ainda faltaria coisa. E o importante é que é um clássico que mexe com um público fantástico, né? E uma rivalidade intensa envolvendo sempre Santos e Corinthians. E o Luiz Roberto? Nosso companheiro Luiz Roberto, que mais uma vez vem no programa Baixada Esporte, o baixinho Luiz Roberto, que também está preocupado com o seu time, porque o São Paulo está aí numa situação complicada, o Cuca chegou, mas não resolveu. E aí, Luiz, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, meu caro Guido Bortolom, a maior bandeira que eu já vi, desfraudada, segundo o Sérgio Guedes. Ted Sartori, grande amigo, passou por um momento difícil, mas está aqui ao nosso lado, graças a Deus. Grande ideia, fazia tempo que eu não vi o Ted. Falaram que tinha crescido, tônico capilar, Guido, eu não estou vendo nada. Não teve jeito não. Me falaram isso, Ted. Olha, essa fonte não está muito confiável. Não dá, tá? As fontes aí que eu vou te contar, tônico capilar. Olha, Guido, realmente um grande jogo hoje, Santos é Barbada. Caramba, já pensou o cara falar isso? O corintiano lá do outro lado vai falar, tá louco?
Corinthians Aí vem você acha o desfalcado. Zé Baixinho hoje lá em Cubatão? Hoje ele tá pulando, ele e o cachorro. Tá, Ele e o com cachorro certeza. essa noite, a partir das 9h30 da noite, todos os caminhos levam à TV para acompanhar esse grande jogo. Realmente um grande jogo. Agora, eu vou dar 2 destaques rapidamente, Guido. Eu tomei um susto quando li, Ted, Sérgio e amigos, quando eu li que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele é itinerante agora. Vai jogar o jogo do Palmeiras em Salvador. Guido Bortolomazzi. Para Nosso mostrar, tempo pra mostrar era Rio, né, a renovação que a CBF está tentando fazer, né? Para, Guido, para, Guido. Realmente, essa é nova, hein? Itinerante para jogar Palmeiras e Botafogo lá em Salvador. Meu Deus. Vai buscar todos os santos para ajudar nesse julgamento. Não né? sei, não. Mas você vai falar muito a respeito, vai falar também do caso em Cubatão, eu sei que você acompanhou. Infelizmente, toda aquela Tem tragédia um sofrimento que aí que a gente conta. com algumas pessoas em Cubatão, e o Luiz Roberto vai depois falar alguma coisa E a tem uma respeito. outra notícia, pode ser? Rápido. Rápido. Matheus Ferraz no Fluminense. Meu Deus, hein? Aquela ruptura lá, Ronaldinho. Joelho. 8 meses afastado. Mais um jogador que Mais um acaba se jogador. machucando aí. Bom, deixa eu dar um recadinho para você do Blanco Pneus. Meu amigo, você sabe muito bem que você tem que olhar sempre o pneu do seu carro, observar direito aquelas listras ali, né? Se tá tudo direitinho ali, ou já está faltando, já meio carequinha. Então, meu amigo, você não pode perder tempo, vá para o Blanco Pneus, porque você encontra promoções imperdíveis do Blanco. Olha lá, o pneu Aro 13 a partir de R$ 169,00. O Aro 14 a partir de R$ 199,00. São preços imbatíveis que você encontra só no Blanco Pneus, e lá você encontra tudo também com relação à manutenção do seu carro. É só chegar no Blanco Pneus, conversar com o pessoal, você vai ver que o seu carro vai sair super alinhado, super arrumado e, acima de tudo, com preços imperdíveis. Então, vá direto para o Blanco Pneus. Olha os endereços aí, Avenida Antônio Emerick, 561 e 456, lá em São Vicente. Blanco Pneus. Nós vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta e vamos começar a falar do Santos, mas antes um recado da Casa Brasileira. A gente fala da Casa Brasileira porque ela, sem dúvida nenhuma, está mostrando no mercado da Baixada o que há de melhor em termos de planejados. Se você pretende fazer um planejado na sua casa, na cozinha, nos quartos, enfim, mudar os móveis da sua casa, dê uma olhadinha na Casa Brasileira e você confere preço, qualidade e pronta entrega. Confira. Olha, estou tendo prazer em apresentar para vocês a Casa Brasileira Móveis Planejados do Grupo Unicasa. Fica bem aqui na esquina, Senador Feijó com a Cunha Moreira, Senador Feijó 766. A loja está incrível. Aqui tem estacionamento à porta para sua comodidade. Vou mostrar aqui a lateral da loja. Como eu falei, Casa Brasileira tem móveis de altíssima qualidade. Tem o que você procura para realizar o seu sonho. Quero apresentar para você esse showroom incrível. Entrar aqui na loja. Inclusive, o showroom está maravilhoso. Você vai ter à disposição aqui cozinhas belíssimas para que você tenha uma ideia de como você pode planejar a sua casa inteira. Não só cozinhas, a sala de vídeo e TV home, naquele home theater bacana. Você vai encontrar aqui, olha, closets belíssimos, armários maravilhosos. Olha lá o piso superior. É claro que em um outro filme eu vou mostrar para você a parte superior da loja, onde tem muito mais móveis planejados à sua disposição. Olha que belíssimo acabamento dessa escada aqui, lindo, né? Deixa eu mostrar desse outro lado aqui, para que vocês tenham uma ideia, a variedade de opções que vocês encontram em móveis, né? Seja para o quarto do casal, para o quarto do solteiro, seja para a rapaziada teen. Tem closets belíssimos, ou seja, na Casa Brasileira você encontra o que você procura, com qualidade, bom gosto e muitas opções, são dezenas de opções em acabamentos e cores. Bom, voltamos com o Baixada Esporte dessa quarta-feira, hoje Dia dos Namorados, né? Mandando um beijão para todos os namorados, né? Pessoal que hoje curtindo, o Luiz Roberto já chegou de manhã, né? Chegou, olhou bem para a esposa assim, bem no rostinho dela, você é minha eterna namorada, quase que ele apanha, quase que ele apanha. Love is in the end, né? Falei pra ela. Falou, né? O amor está no ar, querido. Tá no ar, amor está no ar. Fala pra ele, Serginho. Nosso tempo. O dele passou. Ah, meu pai do céu, meu. Bom, vamos falar do clássico de hoje entre Santos e Corinthians, jogo que começa às 21h30 na Vila, e a expectativa é de um grande público, pelo menos é isso que a gente espera. Essa última partida, né, aí teremos essa parada em virtude da Copa América,
E aí uma pergunta, daqui a pouco eu vou falar até para o Sérgio, a respeito dessa parada. O que pode significar essa parada num campeonato longo como esse e muitas equipes ainda tentando se ajustar? Será que vai ser uma boa para aqueles que estão querendo se ajustar e vai ser ruim para aqueles que estão embalados? Então eu vou fazer essa pergunta daqui a pouquinho para o Sérgio vai responder. Mas quem fala a respeito do clássico é o zagueiro Felipe Aguiar, que não foi convocado para a sua seleção e hoje tem presença garantida. E ele fala desse clássico entre Santos e Corinthians. Vamos ouvir. Pues la victoria fue muy importante para nosotros por lo que aconteció durante la semana, por la eliminación de la Copa de Brasil, también por el tema de anímicamente un nuevo impulso para el equipo, la forma como se jugó, que también fue importante. El equipo jugó bien, sometió al rival y consiguió una importante victoria también. Aguilar, boa tarde. Eu queria saber se você já consegue ter a dimensão nesses meses que você está aqui no Santos a respeito do clássico contra o Corinthians. O que representa o clássico contra o Corinthians para a torcida, o maior rival do Santos? Se você já conseguiu ter a dimensão da importância desse clássico, se é uma semana diferente aqui no Santos. Sí, los clásicos, fuese Corinthians, Palmeiras, Sao Paulo, siempre son partidos especiales. Contra Corinthians nos hemos enfrentado creo que 3 veces en este semestre y realmente los hemos disputado con intensidad, unos juegos mejores que otros, pero somos conscientes de la importancia de los clásicos, el momento que estamos viviendo y la importancia de sumar 3 puntos nuevamente en casa. Felipe, se ocorreram esses protestos, né, antes aí durante o jogo contra o Atlético Mineiro, depois de uma boa atuação, você acha que o ambiente, o clima na quarta-feira vai ser diferente também em razão do clássico contra o Corinthians e pela boa atuação? Pues realmente si la gente nos acompaña, para nosotros es importante sentir el apoyo, sentir que la Vila tiene mucha gente apoyándonos. Pero si la decisión de ellos en su protesta es no asistir al estadio, pues realmente nadie los puede obligar. Nosotros en la misma situación, con mucha hinchada, con poca hinchada, tenemos la obligación de competir y de ganar. Es lo que nos compete a nosotros. Bom, tá aí tá a palavra do Aguilar, ele que é o zagueirão que tem hoje presença garantida. E por sinal, vamos ver as prováveis escalações hoje de Corinthians e Santos na tela, para a gente conferir. Será que o São Paulo vai colocar essa equipe do Santos hoje? Everson, Vitor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge. Jogando com 2 zagueiros, hein? Sacou um e o Luiz Felipe está no banco. Poderia ser o terceiro, mas ele optou por 2 zagueiros. Diego Pituca, Jean Luca, Jean Mota, Soteldo, Marinho e Sacha, hein? Vai no 4-3-3 para cima do Corinthians. Corinthians com Walter, Bruno Mendes, que vai ser improvisado mais uma vez na lateral, Manuel Henrique e Danilo Avelar, Ralf Júnior Urso e Jadson Sornossa, Cleison e Wagner Love. Começando com você, Sérgio, essas 2 equipes aí, para você, o Santos é favorito? O Santos é favorito pelo fator Vila Belmiro, né? Historicamente, tem um peso 2 e todas as equipes, mesmo sendo clássico, quando vem aqui, dificilmente tem a proposta de atacar, e o Santos é uma equipe que tem esse conceito, sempre teve, né? Hoje também, continua assim. Então eu vejo dificuldades para o Corinthians, óbvio que possibilidades, né? Mas o fator casa nesse momento talvez seja o maior ingrediente para o Santos vencer. Você como treinador, essas mudanças que o São Paulo faz na equipe, né? Ora joga com 3 zagueiros, ora joga com um esquema diferente no meio-campo, agora está jogando com 3 atacantes. Você acha que a equipe, de uma maneira ou de outra, acaba se ressentindo do conjunto? Isso aí acaba afetando o time? Ou a equipe acaba se adaptando em virtude dessas mudanças? Cada um tem que saber que tem que fazer o seu papel em campo. Eu acho que o futebol moderno hoje, Guido, ele necessariamente precisa ter um entendimento dos jogadores. Não entendo que isso cause nenhum transtorno, até porque eu imagino que essas escolhas são muito mais movidas por aquilo que ele observa do adversário, né? Na verdade, o São Paulo tem isso como característica, muito mais pelo melhor momento que ele teve na carreira, que foi no Chile. Por quê? Porque o Chile nunca teve zagueiros altos. Então, forçosamente, ele teve que formar uma equipe técnica, dinâmica, e isso o rotulou.
E isso ele trouxe para a carreira. Hoje, talvez no Santos, ele encontre um pouco mais de dificuldade de fazer essas escolhas, porque o Santos é um time que precisa proteger mais. Os zagueiros são, embora bons, mas são mais lentos, né? Então, foge um pouquinho daquilo que ele mais gosta de fazer. Então, eu imagino que ele cria essas mudanças para justamente, às vezes, proteger mais, conforme o adversário exige. Então, não entendo que isso cause dificuldades de entendimento, não. É óbvio que no Brasil, né, embora as coisas estejam mudando, no Brasil existe sempre aquele jogador, ele reluta em aceitar, né? Ele quer jogar, ele não tem a preocupação de funcionar o time, ele quer atender os seus desejos, mas eu entendo que isso é muito mais movido por essas circunstâncias. Essa declaração que o Di Maria deu com relação ao Sampaoli, falando da seleção da Argentina, que o Sampaoli era muito radical nas suas posições, não escutava os jogadores, escalava do jeito que ele queria, montou o time sem falar com o pessoal, olha, como é que vai jogar, será que é bom jogar assim? Quer dizer, aquele treinador radical. E o Di Maria disse que esse foi um dos problemas que a seleção da Argentina teve na Copa do Mundo, em virtude da desclassificação, pela essa imposição que o Sampaoli tinha. Ele queria aparecer mais que o elenco da Argentina. Nós observamos na escalação a falta de um jogador que já meteu a boca no trombone, não está satisfeito de estar ficando no banco, que é o Carlos Sanches, que foi uma das principais contratações que o Santos fez na temporada. Excelente jogador. Ted Sartori, para você, o que será que está acontecendo com o Sampaoli e Carlos Sanches? Será que o Sampaoli não gostou da postura que o Carlos Sanches teve em alguns momentos, de sair chateado, emburrado, com bico, e agora ele está querendo mostrar que quem manda é Sampaoli? Talvez seja um somatório, uma soma de coisas, né, Guido? O Sanches também não vem bem no Santos, você junta esse componente também, você encontra, acho que, uma razão. Eu acho que o Sanches também, a gente até, num outro programa que a gente conversou a respeito do Sanches também, ele já estava merecendo mais um pouco de banco de reservas, né? Então, acho que não me surpreende, mas eu acho que tem esses dois componentes juntos que acabam pesando. Uma coisa favorece a outra e soma-se tudo e o Sanches fora. Quer falar alguma coisa, Sérgio? Eu queria falar pro Ted Sampaoli aqui, porque o Ted defendeu o Sampaoli. Ted, pelo amor de Deus, pô. O Sanches fez um golaço de falta. Mas não sei, Luiz, isso aí não é sempre que o Sanches está jogando assim. Pelo amor de Deus, gente. Não é sempre. Ele fez esse golaço, Então, a última partida, mas há treinadores que também há esse tipo. Quando ele vira de costas, ele está dando resposta para alguém ali. Sim, viu, lógico. Guido Bortolini? Ele não quer ficar... Tá entendendo? Agora, eu, sinceramente... Mas Sérgio não é falou todo aí, jogo que ele faz isso. Não. O que você acha, Sérgio? Aí cai no que eu acabei de dizer. O cara faz um gol desse, como prêmio espera, ele cria de verdade uma insatisfação. Talvez ela não seja exposta, né? Mas, obviamente, a expectativa não é essa. Eu entendo assim. É óbvio que quem está no dia a dia, convive, e aí eu tenho necessariamente que fazer essa defesa, observa diferente, você sente diferente, né? De você chegar no dia do jogo e fazer uma análise do jogo, o que você achou, teve bem ou mal, dificuldade ou não. Mas eu, vendo o Santos jogar, eu acho que aquele corredor ali, ele faz bem. Eu, particularmente, gosto. O Elano teve uma fase no Santos que fez isso muito bem também. Ele acaba protegendo o Ferraz, né? A cobertura dele imediata, a profunda talvez é do zagueiro, né? Evidente. Mas a imediata ali, aquela dupla, dá volume, né? Então, é questão de escolhas, talvez movidas por aquilo que ele entenda do Corinthians, mas eu não tenho nenhuma dúvida em dizer o que eu vou dizer. A insatisfação do jogador de fazer uma boa partida ou fazer um gol importante, depois não atuar, não tem como dizer que isso vai ter reflexo. E uma coisa interessante, né? Nós falamos ontem aqui a respeito, até comentei. O Santos começou a mostrar um futebol bonito, um futebol para frente, um futebol moderno, no início do Campeonato Paulista, quando ele trabalhou com 4 homens no meio-campo, que no caso era o Alisson, o Pituca, o Carlos Sanches e o Jean Mota. Ele colocou esses 4 homens no meio-campo e o time deslanchou o Campeonato Paulista, né? Voando baixo, todo mundo, olha que time, o time para frente e tal. De uma hora para outra ele meteu o Carlos Sanches na ponta direita. Mudou a característica do jogador que atuava de um setor do campo chegando. Mas ele fazia o papel do volante pelo lado direito, o terceiro apoiador, homem, né? A abertura. Agora essas mudanças, colocando 3 atacantes. Se bem que a gente tem que analisar, que eu acho que o Soteldo hoje está entrando no time,
em virtude do lateral do Corinthians ser improvisado ali. Acho que ele quer meter pressão pelo lado esquerdo ali do ataque do Santos. Não, mas eu acho que se torna agressivo, né? Joga em casa, isso tem o DNA Também. do time. O Marinho faz melhor pelo lado direito entrando, embora ele insista muito, de 10, 9,5 ele põe para dentro. Então, pra essas chutar. informações todas o adversário tem. E aí ele improvisa o seu Sacha, que acabou fazendo um gol também importante, ele não tem Que agora foi o especialista. incoerente também, né? Porque no jogo contra o Atlético Mineiro no Pacaembu, o Sacha veio de gol jogando fora de casa contra o Ceará, no gol da vitória, Sim, verdade. e todo mundo esperava que ele fosse o atacante para aquele compromisso, e ele acabou colocando o centroavante contratado, o Uribe. Né? Pois é. Diante disso, ele acaba sendo coerente com a ausência do Sanches. Né? É. É uma coerência e Pois uma é. incoerência. Não, dele. é verdade. Ô, Sérgio, eu não entendo a questão do... Eu estava falando com o Ted aqui. A questão do Vanderlei. Te juro por Deus. Essa pergunta eu vou fazer depois. Olha, é uma A gente vai vergonha. debater isso aí, porque eu acho que a posição que o Sérgio conhece muito bem, e até a respeito do que aconteceu, né, nessa marcação para cima do próprio Vanderlei. Mas no Corinthians tem um jogador importante hoje e que o Carille está apostando muito em cima dele agora, pela sua volta com mais qualidade. Ele caiu de produção, machucado, né, estava um pouco acima do peso. Só que o Jadson agora, aos poucos, vai voltando a ser aquele Jadson que o Carille gosta. E ele fala a respeito do clássico. Vamos ouvir. Eu acho que não é normal, né, se enfrentar muitas vezes assim, mas pelas circunstâncias aí dos campeonatos, né, mais o Paulista, a gente acabou se enfrentando mais vezes. Mas é uma equipe muito qualificada, a equipe do Santos. Eu acho que no Paulista a gente saiu levando vantagem, né, pela classificação na semifinal. Mas agora é outro campeonato, o Campeonato Brasileiro. É uma equipe que a gente tem que tomar cuidado. Jogando lá na Vila Belmiro, é uma equipe que sabe jogar lá. Então a gente tem que estar preparado psicologicamente, mentalmente, para fazer uma grande partida e quem sabe conseguir uma vitória lá. Então, aquele jogo no Pacaembu, eu estava no banco e ele estava assistindo. Com certeza a equipe do Santos teve mais posse de bola, conseguiu criar bastante chances de gols. Eu acho que naquele jogo, acho que faltou um pouco a nossa equipe ficar um pouco mais com a bola, né? Então a gente foi muita pressão do Santos. Mas eu acho que nesse jogo agora, a nossa equipe, desde o jogo do Flamengo no Copa do Brasil, apesar de ter sido eliminado, a nossa equipe tem evoluído. E eu acho que a gente vai chegar nesse jogo um pouco melhor. Eu acho que a equipe um pouco mais cascuda, todo mundo mais se entendendo. Então, eu acho que vai ser um jogo aberto, independente se está jogando na Vila Belmiro, que é sempre difícil jogar lá. E falando em clássicos, o aproveitamento do Carille, quando o assunto é clássico, é impressionante. Supera os 70%, né, à frente do Corinthians. E o aproveitamento de vocês, consequentemente, também é muito bom. Por que o Corinthians se dá tão bem em clássico, cara? Então, acho que os clássicos são jogos à parte, né? Acho que a rivalidade, o apoio que a torcida nos dá, né, durante as partidas. Eu acho que o ambiente, né, é outro ambiente, então acho que a concentração é um pouco maior, os jogadores entram com outro espírito. Apesar que, eu acho que tem que entrar em todos os jogos com esse espírito, né? Mas, como eu disse, é um jogo à parte, então o Carille tem feito um bom trabalho aí nos clássicos, né? Durante o tempo que ele está aqui no Corinthians, por isso que tem se dado bem, mas sempre são jogos difíceis. Luiz Roberto, a arbitragem de hoje, você disse que está preocupado aqui, pode acontecer alguma coisa, árbitro do Rio de Janeiro, o presidente meteu pau na CBF, falou que a CBF foi a responsável pela eliminação dos Santos da Copa do Brasil. Por que essa preocupação, Luiz Roberto? Hoje tem VAR, tem toda a tecnologia a favor do futebol. Tá bom, Guido. Você ainda acredita em Papai Noel, Guido Bortolomaz? Essa idade de Guido Bortolomaz. Wagner Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, sincero e honestamente, ponho barbas de molho para esse árbitro. Sem pulso, perigosíssimo. E no VAR, o Bruno Arleu, que trabalhou no jogo Santos 1, Atlético Mineiro 2 no Pacaembu recentemente. Não vou dizer para você, não, o Bruno está lá no VAR, tal, vai passar vistas grossas. Não pode, vistas grossas não pode passar. Mas Wagner Nascimento, para esse jogo, sinceramente, na Vila Belmiro,
há pouco mais de 8 mil ingressos vendidos até agora. Aliás, a Vila só cabe 11 mil. Como diminuiu a Vila? Meu Deus do céu. Eu fico de barbas de molho, Guido. Ô, Ted, o Jadson disse que o Corinthians vem melhorando no Campeonato Brasileiro. Está evoluindo. E falou a respeito daquele jogo da semifinal do Campeonato Paulista, quando o Corinthians foi bombardeado no Pacaembu, perdeu por 1-0, ganhou nos pênaltis, mas só deu o Santos naquele compromisso. Na sua opinião, você também entende, como falou o Jadson, o time do Corinthians vem evoluindo e hoje é um jogo perigoso? Olha, realmente o Jadson tem razão quanto à melhora do Corinthians. Pode ser um jogo perigoso. Eu só não vejo, como o Jadson disse, que vai ser um jogo aberto. Vai ser um jogo aberto para o lado do Santos. Eu não vejo o Corinthians jogando aberto de jeito nenhum. Estender o jogo aberto para os dois times é a única coisa que eu não concordo com o que o Jadson falou. E na sua opinião, Sérgio, o que você acha a respeito desse jogo em si? Porque o Santos está hoje mostrando a sua cara ofensiva, né? Vai ser um time ofensivo, com 3 atacantes, Marinho, Sacha, Soteldo, os 3 jogadores de meio campo que chegam também. Você tem o Jean Mota, o Jean Luca, que é um jogador que vem surpreendendo pela sua chegada, e o próprio Pituca. Você entende que o Santos vai ser pressão para cima do Corinthians, vai tentar encurralar o Corinthians na Vila? A tendência do jogo é essa, né? Já foi mais ou menos, a gente só precisa interpretar tudo que foi dito. Também, como o Luiz está dizendo, Ted, não vejo o Corinthians agredindo e acho que é fria, porque se não atacar vai ser dominado e não vai suportar, mesmo tendo uma defesa. Mas o estilo de jogo do Corinthians para esse compromisso de hoje, jogando no contra-ataque, hoje com uma armação diferenciada, porque o Wagner Love é um jogador perigoso no ataque. Então, mas Wagner assim, o Cleison também. Mas fica na pode iminência. Ser o Gol, hein? Também, pode ser que o Wagner Love pode ser. Wagner Love no segundo tempo. Fica na iminência de um atacante apenas, o Cleison, né? Desgasta, né? Esse vai e vem. E ele tem por característica mais ou menos marcar o lateral. E o Ferraz vem. Então ele desgasta. Então chega uma hora que o contra-ataque começa a ficar muito distante. Então, o Corinthians só tem uma chance de adiantar a marcação. Não vejo duas, tá? Não vejo duas. E não sei se é isso que vai ocorrer. Mas eu acho que o ingrediente especial é que termina agora para essa parada e perder um jogo desse... É complicado. Você vai passar uns 15 dias com chato, aquele de jogo na cobrança. cabeça. Exatamente. Então, ganha um atrativo, ganha uma intensidade, ganha uma consideração maior, né, de decisão, de terminar esse período. Me fale de Carille, então. Pensa... Eu acho que o maior respaldo que o Carille tem no Corinthians é a arquibancada. Dirigir o Corinthians, se não corre, a torcida tira, né? Então é muito comum, é muito fácil você dirigir perfil. Agora, obviamente, vem a cobrança e um respaldo que ele conquistou ao longo do tempo, né? Vem com conquista, com títulos. A né, torcida aceitou a maneira que o Corinthians joga. É verdade, que não era comum. Não era comum. Concordo com você. E hoje Tolera. o Corinthians também é mais cascudo hoje. Então, o Corinthians é um time dos grandes, é o único que joga de verdade defendendo, né? E é verdade. É uma mudança que a torcida, desde a época do Tite, o jogo do Maracanã? Acabou o jogo, a torcida ficou cantando, aplaudindo, o time perdeu, foi eliminado. Mas isso vem de gerências, né? Porque Mano, Tite, Carille, é perfil. Perfil, o time passa a jogar assim e conquistou assim, né? Também não tem muito a ver com os títulos que o Corinthians conquistou nessa sequência, ao contrário do Santos, desde 2004 não consegue um brasileiro, a cobrança é maior. Mas a torcida já está pegando no pé. Então, aí é o fator favorável. O fator Vila Belmiro tem que ser mais agressivo, né? A torcida de Santos ela é mais exigente do que a da capital. Então torna-se para o adversário mais complicado, mais difícil, né? A atmosfera de Vila Belmiro é como bomboneira, é como... Aquela pressão, né? É ruim jogar aí. Há 2 anos, Santos e Corinthians vão jogar na Vila, hein, Ted? 2 anos, hein? Agora vamos ver. Eu acho que vai ser um baita do jogo. Nós vamos falar muito a respeito disso e aí no próximo bloco... Quero saber do goleiro. É isso aí. Nós vamos falar com o Sérgio a respeito do primeiro momento, que foi o rodízio. Não, o primeiro momento foi a contratação e a liberação de um goleiro que, na minha opinião, o Santos estava muito bem servido, que era o Vladimir. Na segunda, a contratação do Everson. Na terceira, o rodízio. E na quarta, o Vanderlei Banco. Então, daqui a pouco nós vamos conversar a respeito disso, mas antes eu quero dar um recadinho da Top Center. Meu amigo, você sabe muito bem que hoje, quando você tem um celular e ele não funciona,
te dá um desespero que você quer mandar um recado para alguém, ou você quer fazer uma ligação, ou quer pegar uma informação na internet e o bicho não funciona. Por que que não funciona? Deu algum problema lá dentro e você não sabe por quê. Então eu vou te dar uma dica, como a gente sempre fala todos os dias. Top Center. É ali que você tem que levar o seu celular. Não tem para ninguém, amigo. Eles consertam o seu celular na hora. O que ele tiver, eles vão buscar o defeito que o seu celular tiver. Eles vão arrumar. Se não tiver jeito mesmo, que eles vão chegar na sua cara e falar, olha, troca esse celular, porque isso aqui não tem mais jeito. Você vai gastar muito mais do que tentar resolver. Você pode comprar um outro. Eles são assim, honestos, sinceros naquilo que eles fazem. Por isso, a Top Center está aí há mais de 10 anos, perto ali, ó, do lado da entrada principal da Unisanta, e o pessoal ali com capacidade, tecnologia de ponta, mexendo no seu celular, arrumando mesmo. E até as dicas que eles dão, que são dicas interessantes, porque às vezes, para quem não sabe, uma vez o Luiz Roberto estava tomando banho e tocou o celular porque estava com ele do lado, e aí o bicho estava com a cabeça tão no mundo da lua que pegou o celular dentro do chuveiro, dentro do chuveiro, e atendeu o celular, meu amor, eu estou tomando banho, tal, e aí molhou o celular todo. O que aconteceu? Deu um pane no celular de Luiz Roberto. Aí ele falou, Guido, para que eu vou mandar o seu celular? E do Sérgio Moro também. E aí eu vou mandar meu celular para trouxe aqui na Top teve Center conversa também? e eles resolveram o problema do celular de Luiz Roberto. Tá bom? Top Center não tem para ninguém. Um rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos falar muito a respeito do Santos, desse clássico, outras informações, mas o especialista vai falar a respeito do gol do Santos. Então, Pelo amor de Deus. a gente volta já já. Bom, voltamos mais uma vez com o programa Baixada Esporte nessa quarta-feira, hoje dia 12, dia dos namorados. E por falar em namorados, o Luiz Roberto já passou lá na Cacau Center, ele fez aquela cesta maravilhosa de bombom, chocolate. Quase isso. Hã? Quase isso. Ô, dona Silvia, já recebeu? Quase isso. Já recebeu, dona Silvia? Vê lá se ela não vai chegar essa cesta em casa, que eu vi ele encomendar lá na Cacau Center. Acabou de me entregar. E eu sei que ele foi lá porque o Marcelo me falou, pô, o Luiz Roberto chegou aqui, fez São uma Paulo. cesta bonita e tal. Silvia, vai chegar daqui a pouquinho. Mas, hoje também é véspera de Santo Antônio, amigo. Exatamente. Pula a fogueira, você não pula, canto, vem. eu canto. Eita, Santo não. Casamenteiro. E olha as promoções que a Cacau Center tem para a festa junina, ó. Tudo que você precisa para fazer a sua festa. Porque lá em Cubatão, onde que o Luiz Roberto mora, eles fazem na rua, faz a fogueira, batata doce, pinhão. E aí, ó, as promoções da Cacau Center para você fazer o melhor arraial da Baixada. Eu gosto de teta de nega que apareceu ali. Eita, de nega geladinha, é uma coisa de louca. Eita, Você acha nós, da hein? risada? A paçoquinha, olha lá. Coisa boa demais. Tudo que você precisa para sua festa, você encontra na Cacau Center, tá bom? Olha, não perca as promoções não, hein? Olha, eu vou te falar uma coisa, porque a gente sempre fala, Cacau Center, ela coloca no ar porque ela tem preço mesmo, amigo. Não tem, é imbatível esses preços que ela coloca no ar. vendo. É impressionante. O Marcelo ajeita direitinho a casa na Cacau Center. Sérgio, a pergunta que ficou no ar para você responder, eu gostaria até que você fizesse uma análise técnica com relação a esse primeiro momento de que hoje o goleiro é obrigado a saber jogar com os pés. Tem que saber jogar, tem que sair jogando, tem que tocando. Eu já vi umas lambanças de goleiros aí, botar o time no mato por causa disso. Alguns treinadores acham o seguinte, goleiro tem que saber jogar embaixo dos 3 paus ali, né? Defender com as mãos, porque essa é a obrigação dele. Com os pés é uma situação atípica, que agora o povo acha que o goleiro, depois que o Rogério Ceni andou fazendo um bocado de gol na história dele, outros goleiros saindo, tal, alguns treinadores fazendo esse tipo de jogada, a maioria agora está tentando inventar. Mas, meu amigo, ainda goleiro, tem vários goleiros que não estão preparados para isso. Um deles é o Vanderlei. Infelizmente, o Vanderlei, o pé dele é que nem uma muleta, é duro, não consegue, entendeu? É aqueles robozinhos ali, é complicado. O Cássio também é outro, é robozinho e tal. Sérgio, esse problema hoje que nós estamos vendo que os goleiros estão enfrentando, é uma dificuldade que ainda tem no futebol brasileiro? Eu acho que todas as posições, elas hoje evoluíram e isso é cobrado, né? Conforme a dificuldade do jogo. É evidente que o goleiro tem que ser eficiente com as mãos, né? Tem que ter equilíbrio, calma, bom comando, boa reposição, esse é o básico. Mas existem ocasiões que às vezes ele é confrontado, ele tem um recomeço de jogo, uma virada de bola,
Eu não acho que isso seja o mais relevante, mas se deu importância, né? E hoje os goleiros no Brasil são muito bem treinados, nós temos muito bons goleiros. O equilíbrio, a diferença de um para com o outro é muito pequena. Então, eu particularmente faço as minhas escolhas em reposição de bola, em comando. Eu acho que isso é muito importante para que funcione melhor o sistema defensivo. Em relação especificamente aos goleiros do Santos, eu acho que os dois são muito bons, tá? Muito. O John teve com a gente na Santista, ele também passou por um processo de evolução, jogou, vai maturando, vai canchando. Foi muito bom para ele essa passagem na Portuguesa, deu qualidade para ele. Então, hoje, o que acrescenta e o que os treinadores e um mais do que o outro, eu acho que nesse caso específico do Vanderlei, é que se deu uma repercussão desnecessária, muito grande, sabe? Não era necessário tudo o que aconteceu. Então, o treinador não quer. Então, criou-se uma relação desgastada. E eu tenho certeza que isso incomoda todo mundo envolvido nesse processo. E o Santos trouxe um goleiro com um perfil para jogar. É um goleiro que eu conheço bem, inclusive, que eu já o dirigi em outros lugares, gosto. Acho que é muito bom goleiro, muito bom. Mas o Santos já tinha um goleiro muito bom. Então, normalmente, o normal, o que é? Você traz um goleiro para ser uma opção. Não foi esse o caso do Santos. O Santos Qual é a diferença entre Vanderlei e Everson? As qualidades de cada um. Como eu disse, são muito similares. Muda um pouquinho na tranquilidade para jogar com os pés. Às vezes, a escolha do cara jogar com os pés se torna, a confiança é tão grande que às vezes se equivoca nas escolhas e acaba correndo erros, como você diz aí, que às vezes alguns goleiros cometem. Mas eu acho que são muito similares. Gosto, acho que o Santos está muito bem servido. Agora é saber lidar e administrar isso, porque é evidente que pelo histórico do Vanderlei no Santos... Você acha que está arriscado ele sair do Santos? É iminente isso. Isso vai ocorrer cedo ou tarde. Porque um jogador do porte dele é difícil ficar no banco, ele tem mercado, aguentar um banco, né? Agora? Ele vai ter mercado e fatalmente o custo-benefício, né? O Santos não pode ter um goleiro como opção ganhando um salário altíssimo. Aí é melhor dar oportunidade para John, esse pessoal que vem vindo embaixo. Mas é necessário e importante se ter muito bons goleiros. O Palmeiras tem goleiros também de muito bom recurso, que acabou naturalmente acomodando o Everson por ser mais jovem, um goleiro mais ativo, mais participativo do que os demais. E talvez isso seja uma tendência no Santos também. Mas eu não tenho de verdade, nenhuma restrição. Se eu precisasse contratar qualquer um deles, fecharia o olho e joga a camisa. Agora, que criou-se uma celeuma absurda, desnecessária, por todo esse processo, desde o início da chegada do São Paulo, o goleiro, quero um goleiro que jogue com os pés. Cara, isso intranquiliza, isso chateia, enche o saco. E se deu uma importância maior do que de verdade deveria dar, porque o Vanderlei sempre foi muito competente, eficiente no gol. E tem o apoio da criou-se torcida. um desgaste. E tem o apoio da torcida também. Mas o Everson também é muito bom goleiro, não tem nenhuma culpa desse processo. Não tenho dúvida. Eu só queria perguntar aqui para o Ted Sartori, que conhece muito bem o Arzu, já conhece demais o Arzu. O Arzu foi consultado, Ted Sartori, na sua opinião? Inclusive, até aproveitando o assunto, eu lembro que o Arzu foi a primeira pessoa que falou, porque o São Paulo não tinha falado disso. Eu lembro que o Arzu foi o primeiro a falar que haveria um rodízio na ocasião. Foi o primeiro a falar que haveria um rodízio. Um jogaria na Copa do Brasil, outro jogaria no Brasileiro. Eu fico com a impressão, Guido, Sérgio, Luiz Roberto, que o rodízio, essa coisa de contratar o Everson, o goleiro que veio para jogar. É a impressão que dá. O rodízio foi uma forma de, vamos vendo os dois. Vamos vendo os dois, só que teoricamente, você vai pendendo para quem você contratou. Para não ter aquela ruptura, né? Brusca. Exatamente, para não ter aquela ruptura... sai o Vanderlei e entra o Everson. Bora Por que vai tirar o Vanderlei? Vamos comparando os dois, Só que, naturalmente, acho que o São Paulo sempre pendeu para o Everson porque foi ele que trouxe, foi ele que contratou o Everson e acabou chegando do Arzu, nisso. então não teve, então? Me desculpa, você era de Lousa agora. O peso da opinião do Arzu não teve, então? Não teve nenhuma, Luiz. Uma consulta deve com ter toda sido sinceridade. Guido, pelo amor. Não teve. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem pediu a contratação foi o Sampaoli. Ele pediu um goleiro, o auxiliar dele falou que precisava de um goleiro que soubesse sair com os pés, trabalhar com os pés. O Arzu simplesmente atendeu o pedido. Ele é o preparador de goleiros, Guido. Não importa, ele vai preparar o Everson, vai preparar o Vanderlei, vai preparar o John, os jogadores que estão lá. Sérgio, eu não peço eu acho que é evidente que a consulta, a conversa, argentino, gente, bateu no peito, mas assim... É evidente que uma consulta, conhece o goleiro, jogou aonde, e não tenho dúvida disso. Mas a palavra final é evidente, ele tem comando. Ele pediu a contratação, não tem papo. Bom, deixa eu dar só um recadinho rapidamente da Casa Luanda Supermercados. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de feirinha lá no Luanda.
E olha só as promoções que você vai encontrar, sempre com produtos de primeira qualidade, produtos fresquinhos. Olha os preços aí. Luiz Roberto que adora um abacate aí, R$ 2,99 o quilo. Abóbora japonesa, R$ 1,79 o quilo. Alface crespo ou liso. Banana nanica, R$ 1,99. Olha a banana nanica aí, ó. Batata doce rosada, R$ 2,89. Beterraba, de manhã cedinho, uma beterraba. Suco de beterraba não tem coisa melhor. R$ 2,89. Gengibre para fazer aquele quentão. Beterraba cedinho. R$ 3,99 com cenoura ainda. Bom pra caramba. Tu não muda aqui. Cenoura e beterraba de manhã, um copaço daquele. Vou te contar. Olha, Casa Luanda Supermercados, a sua compra do dia a dia e a feirinha toda terça e toda quarta. Não tem para ninguém, produtos de primeira qualidade. Hoje vai acontecer a despedida do Rodrigo, menino de bom coração, menino sangue bom, que está deixando a Vila, acabou fazendo tudo de bom dentro do clube, sempre muito bem postado, cabeça no lugar, e deu uma grana preta para o Santos, hein? 200 milhões a venda do Rodrigo para a equipe do Real Madrid. E ele fala a respeito dessa saída dele e a homenagem que os jogadores fizeram para ele hoje, né? Foi ontem no CT. Mas vai ter homenagem para ele hoje no intervalo do jogo. Hoje no jogo ele vai ser homenageado pela diretoria. Mas está aí o Rodrigo, né? O que você fala do Rodrigo, Sérgio? Para mim um ótimo jogador. Tem berço. O grande problema do Brasil e no Santos, né, é recorrente, é problema quando os caras saem daqui, né? Eles criam problema e isso é ruim para a imagem do clube na frente. Mas completamente. Especificamente em relação a esse, eu dirigi o pai dele, cara. É mesmo? No Ceará, inclusive. Foi mesmo? No Ceará e no Oeste. Tá velho, hein, filho? Eu tô antigo, hein, Sérgio? Eu dirigi o pai dele, cara. Sérgio, quantos anos já? O Sérgio não tem 60 anos. Não, mas o pai dele é jovem. O pai dele é jovem. O pai dele podia estar jogando. Jogava de que o pai dele? Lateral direito. Lateral direito. Muito bom jogador e tem berço. Ele tem família. Eu acho que isso é a estrutura determinante para que ele siga. É uma mudança, né? É um glamour. Ele vai jogar no maior time do mundo, né, cara? Porra, o time mais rico. Meu Deus. E que ele seja bem sucedido. Merece, gosto. Não conheço, mas conheço a família, o pai. E, poxa. Pelo futebol que ele está apresentando hoje, a tendência em jogar no Real Madrid com uma outra estrutura, a evolução do futebol dele. Você acha que vai acontecer? Se ele não glamorizar, né? Se ele não se entusiasmar... Mas ele não tem essa índole, né? Então, eu não vejo dessa forma também. Eu acho que ele tem tudo para se dar bem, porque é mais fácil jogar com grandes jogadores, né? É um outro patamar, é um outro mundo, é diferente. Infelizmente, no Brasil, o futebol está se tornando um negócio específico, exclusivo. Isso você vê em arquibancada, torcida, aceitação. Cara que tem um pouquinho de percepção, ele percebe certas coisas que ocorrem no Brasil e acaba se incomodando. Mas não tenho dúvida que ele vai ser bem. Se tivesse que escalar, você escalaria Vinícius Júnior ou Rodrigo? Então, eu tenho muito mais informação do que vocês imaginam no futebol, tá? E aí? E eu não posso dizer tudo. Fala um pouquinho, Sérgio. Eu acho que cabe. Eu acho que cabe os dois, que são grandes jogadores. Zidane tem esse perfil? Mas, não, tem. O Zidane é um cara sensacional, cara. Sim. Ele fala por si, né? Ele dá o DVD pro cara e fala, tá aí. Se vira, me ajuda. Me ajuda. É isso aí. Não, eu tenho informações. Então, se eu tivesse que fazer a escolha hoje, Rodrigo. Ponto. Luiz Roberto, palpite para Santos e Corinthians. Santos e Corinthians, hoje um empatezinho, bonito empatezinho. 1-1 ou 2-2? Ted Sartori. 2-1 Santos. Sérgio. Santos. E você já deu o seu palpite? Para faturar aquele vale rodízio lá da churrascaria Ponto dos Motoristas? Hoje isso. Esse vale. Meu amigo, e outra coisa, hoje é dia dos namorados. Hoje a churrascaria Ponto dos Motoristas fazendo uma grande festa para os namorados, com preços especiais, né? Você tem que, se você quiser levar, hoje tem música ao vivo, aquele charme todo hoje para levar a esposa, a namorada, a amante, vai tudo para lá. O negócio é se divertir. Qual o problema?
Qual é o problema? Dia dos namorados, vale tudo. Eu queria uma placa que eu vi hoje no comercial aí. vi também. O cara que levar a esposa, a amante e a etc. não paga nada. Pronto, aí coisa legal, tá vendo? Vai levar uma Os caras por dia, são, né? os caras, não. Criatividade, Luiz Roberto, criatividade, é o que vale a criatividade, olha aí. E você vai saborear aí o que tem de melhor, né, de carnes, e tudo que você precisa para saborear um rodízio de primeira linha, lá no ponto dos motoristas na Praia Grande. E hoje, dia dos namorados, volto a repetir, hoje dia especial com música ao vivo, né, e você vai passar momentos agradáveis ao lado de quem você ama. De quem você ama. Vai lá, dá aquele brinco maravilhoso, aquele colarzinho, aquele beijinho e aquela carne. E depois, meu amigo, é só alegria. É só festa. Luiz Roberto é assim. Primeiro come carne e depois é só alegria. Né? Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações, porque tem Campeonato Brasileiro com jogos fantásticos no dia de hoje. Vamos falar muito a respeito do São Paulo contra o Atlético Mineiro, do Palmeiras jogando com o Avaí e mais de Santos e Corinthians. Hoje às 21h30 na Vila Belmiro. Fique aí, amigão. Volto já já. Bom, faltando alguns minutos para o término do programa Baixada Esporte, vamos na tela do Campeonato Brasileiro, porque tem jogos importantes hoje. E vamos só dar uma conferida no que vai acontecer. Hoje temos Botafogo e Grêmio. Olha a subida do Botafogo. e Impressionante. A decaída do Grêmio. O que você acha? Jogo interessante. Botafogo. Botafogo dá? Ganha? Você, Ted? Botafogo e Grêmio também? É. Eu acho que dá Botafogo. Dá Botafogo? Sérgio? O Grêmio reabilita. Eu também estou achando. Fortaleza e Cruzeiro. Luiz. Nego. É uma vou maneira de boa, Rogério Ceni, é uma maneira boa hoje do Ceni se reabilitar, hein? Vai se reabilitar. Ted, Fortaleza viajou muito. empate. Sérgio? O Cruzeiro. Cruzeiro, né? Vamos lá, Internacional e Bahia. E esse jogo é bom, hein? Lembrando que o Palmeirinha vai pegar o Inter na Copa do Brasil e o Bahia pega o Grêmio na Copa do Brasil, hein? Vai ser um baita jogo. Esse jogo, Inter e Bahia, Luiz? Inter. Inter. Em homenagem ao meu cunhado. Ted? Inter também. Inter. Guerreiro fez bem pro Inter? Sim. Muito. Foi. Eu gosto. Esse caberia bem no Santos também. Esse, né? Mas é muita bala, né? Mas filho, não gasta Investimento, demais. Põe na balança tudo que se gasta e custo-benefício e opção, Verdade. Escolha. Cabia, dava. Bom, o Santos nós já falamos a respeito. Isso. CSA e Flamengo, Luiz. CSA. Mas tá na cara que é o Flamengo. Ted. Flamengo também. Sérgio. Hoje em bolsa de aposta, quem acertar no CSA ganha sozinho. Né? Boa, com certeza, hein? Aposta tudo. Mas é jogo... Eu não sei não, viu? Um jogo desse aí, Você sabe Flamengo que é desfalcado, uma coisa... O Armeiro jogando lateral esquerdo. seja de O problema. Armeiro foi pro Bugre. Saiu, dispensaram. Pelo amor de Deus. Mas quem tá lá é o Carleto, Carleto, né? Carleto tá lá? Thiago Carleto tá lá, como é o Matson? É o Carlinhos, a lateral. Carlinhos, Matson. Carlinhos. É o Carlinhos. É, o É pequeno o não. Matson, tem bons jogadores O lá. Guarani de Campinas? O Marmeiro foi pro Guarani. O Guarani tá É no verdade. rebaixamento. Bom, Depois de finalzinho do programa será, olha lá, o que é? Será em Brasília o jogo, em CSA e Flamengo. Então, Flamengo Vai acontecer lá em Brasília. Mais Eu um acho que o motivo. Flamengo vai se enroscar lá. Melhor ainda. Melhor ainda. Piorou. Bom, chegamos no finalzinho do programa Baixada Esporte dessa quarta-feira. A gente sempre fica feliz da vida quando a gente tem aí pessoas capacitadas que fazem e ajudam o programa cada vez mais levar aí todas as informações, aquilo que de mais importante acontece no futebol. Eu só tenho que agradecer o Luiz Roberto mais uma vez. Obrigado, Luiz. Um abraço para você, Guido. Um abraço a todos também de Cubatão. Um grande abraço. E o coração, o sentimento, a gente tem que tocar a vida. Infelizmente, nós temos que tocar a vida. A vida é assim. Acontece. A vida não tem replay. Mas eu falo isso para meus amigos. Mas que tenhamos paz a partir de agora. Um grande abraço. Prazer em te ver, Guido. O nosso Santo Antônio, Guido Bortolomar. Um abraço para você. Ted, obrigado mais uma vez. Obrigado, Guido. Um abraço, Sérgio, Luiz Roberto. Até a próxima. Sérgio Guedes, obrigado mais uma vez, de coração. E eu quero saber o seguinte, futuro de Sérgio Guedes. Pois é, cara. Estou sabendo que a Inter de Limeira te fez uma proposta, né? Está estudando, tem outros clubes aí da Série B. Na verdade, de Limeira sim, mas não deu acerto. E é um prazer sempre estar aqui com você, disponha. O Ted, é muita informação para o pessoal que está em casa. É muito legal. Muita informação no bastidor aqui, é legal. Luiz, prazer em vê-lo, viu, cara?
prazer estar com vocês e com saudade de trabalhar, evidente. Porque... E a gente só fica triste que a Portuguesa Santista não tem uma equipe no Campeonato Paulista, né? O Paulistinha, né? Que seria uma ótima também para a equipe poder deslanchar para o ano que vem, porque o ano que vem é a Série A2, tem 1 milhão para gastar, precisava montar o time agora já para reestruturar a equipe, né? Mas infelizmente, não sei o que acontece, né? Futebol tem que ser jogado, presidente. Isso é um clube, tem que ter continuidade. Esse negócio de ficar trava, puxa o freio, daqui a pouco tira o freio. Não tem clube que aguente, né? E outra coisa, é aquele negócio da sequência. Hoje monta um time, tem com dificuldade, mas vai buscar, porque o time tem evidência, está participando, o torcedor está acompanhando. É duro, é duro. Às vezes a gente fica pensando como é que as pessoas levam o futebol, não sei de que maneira. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez ao Ted, ao Sérgio, ao Luiz Roberto e a você que nos aturou até agora, hein? Um beijão no coração e feliz Dia dos Namorados. Santo Antônio, abençoe a todos aqueles que precisam do Senhor, tá? Um beijo, tchau.